O modelo digital de terreno é formado por uma grade regular de pixels, onde cada pixel possui uma posição XY definida, por exemplo, pelo seu centro, e uma informação Z referente à altura ou à elevação. Lembrando que a elevação é quando a distância vertical do pixel é em relação ou ao nível do mar, ou ao geóide de referência, por exemplo, e a altura já é em relação à cota zero, né? Então seria em relação ao nível do terreno. Então, quando a gente fala de modelos digitais de terreno, a gente vai falar de elevação. Mas no caso do modelo digital de superfície, a gente pode estar falando então tanto de elevação quanto de altura. Então, no nosso caso, x é uma posição horizontal, y também, e z é a distância em metros do geóide. Bom, duas características básicas do modelo digital de terreno são usualmente extraídas através de um processamento SIG. Uma delas é a inclinação, ou seja, no inglês slope, e a outra delas é o aspect ou, em português, orientação. Muito bem, o slope nada mais é do que um percentual, né, de mudança de posição x em posição y. Então, por exemplo, a cada 100 metros do terreno eu subo 50 metros de altura, então isso significa que eu tenho uma inclinação de 50%. Um outro exemplo, então, se eu a cada 100 metros de distância horizontal, se muda a minha posição, a minha altura em 30 metros, então eu tenho uma inclinação de 30%. O aspecto, ou a orientação, ela já é um valor que vai de 0 até 360, que seria o zero novamente, indicando qual é a orientação geográfica desse ponto em relação à rosa dos ventos. Então, por exemplo, se o valor do pixel for 360, significa que esse pixel está orientado a norte, exposto a norte. 180 está exposto a sul. Então, eu posso pedir para que todos os pontos que estiverem, né, acima do noroeste e antes do nordeste sejam, por exemplo, como vermelho, e quem estiver nessa faixa, por exemplo, como entre sudoeste e sudeste, seja colorido como verde, e cinza para esses dois lados, supondo que eu queira estudar exposição face norte, exposição face sul. Bom, vamos fazer um exemplo, então vamos voltar para o Quantum GIS, abrir o nosso arquivo ASCII, né? Geralmente os modelos digitais de terreno eles vão vir em ASCII, TIFF ou até mesmo bitmap. No caso aqui o nosso exemplo vem em ASCII, então eu vou adicionar. Aqui está o meu modelo digital de terreno. O processamento é muito simples, ele basta vir aqui em Raster, Terrain Analysis e Slope, por exemplo. Então eu estou pedindo o slope do meu modelo digital de terreno, né? A gente pode ver aqui pelo nome. Vou voltar aqui para o layer, então eu só tenho um layer carregado. Então quando eu pedir o slope, ele vai já aparecer. Então vou salvar dentro do conjunto de pastas que eu já venho trabalhando. Então esse vai se chamar slope 52H, salva. Ele já vai adicionar a extensão TIFF nesse caso. Eu não quero aplicar um desvio a Z, vou manter o original e dou um OK. Muito bem. Vou desativar o DTM. O interessante é que a gente pode vir aqui nas propriedades do layer, do slope que a gente acabou de criar, e a gente pode pedir, por exemplo, single band, né? Então, ou seja, um espectro qualquer. Eu posso pedir, por exemplo, que ele me classifique em 5 partes, variando, por exemplo, de 0 a 35.
Então, nessa área nossa, a inclinação máxima encontrada foi de 35%. Vamos supor que eu tenho uma máquina que ela não pode trabalhar em condições acima de 25, tá? Supondo. Então, eu posso vir manualmente, eu posso mudar essa quebra aqui para 25 e pedir que a coloração acima de 25 seja vermelho. Então, essas duas últimas eu altero a cor dela. E as anteriores eu vou botar um verde, né, um tom diferente para que eu consiga facilmente interpretar. Então, vou botar esse tom de verde. As áreas que essa máquina não poderia entrar, se eu quisesse fazer uma estimativa depois, seria essas áreas amarradas como vermelho. Então, esses pontos em vermelho seriam pontos críticos para essa máquina que, por exemplo, não pudesse entrar em inclinações acima de 25%. Um exemplo de utilização, então, dessa ferramenta Slope. Agora, vamos gerar, então, o nosso aspecto, o aspecto também do arquivo do modelo digital de terreno. Vou dar o nome parecido, Aspect 52H, salvo. Também vai ser como TIFF. Não vou mudar os effector, manter ele fixo. Então, eu posso vir aqui, propriedades, venho no estilo, mudo para single band pseudocolor e peço para classificar em 5. Bom, aí aqui então começa o seguinte, o valor, o primeiro limite aqui de 0, então ele recebe o valor vermelho. Acima de 60 graus ele já vai ser considerado cinza, porque vai estar fora da minha... É um marrom, né, aqui. Depois, acima de 120, ele vai já ser considerado sul. Então, vai ser um verde bem forte aqui, um desse. Depois, 120 até 240, ele vai ser sul, então vai ser acima de 240, ele vai ser classificado como marrom de novo, e acima de 300, ele volta a ser considerado norte. Tá? Então, essa seria a coloração. Vou dar um OK. Beleza, então eu tenho aqui em vermelho a face norte, em verde a face sul, né? E aí, claro, entre marrom aí, de uma cor diferente, ou oeste ou leste.